Muito bem, você que está acompanhando aqui o podcast On Demand, hoje comigo apresentando, além da parte da produção, mas eu acho que vale super a pena o assunto de hoje, porque além de ser um conteúdo que eu estou envolvido na parte da produção, é uma coisa que me interessa bastante ao público que está vendo e com certeza vai contribuir bastante, além de tudo, para o enriquecimento de conhecimento da audiência que está acompanhando a gente aqui. E hoje, super especial, com a minha querida Andréa Ávila, psicóloga, minha amiga e grande pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Então, vamos lá, Andréa, obrigado por abrir esse espaço para a gente poder conversar dentro da janela de produções que a gente está fazendo do seu curso. Sim, novamente. Novamente. Então, é uma alegria muito grande e uma responsabilidade para mim sair da parte de trás das câmeras para a gente estar aqui conversando, mas também é uma responsabilidade, porque quando a gente sabe que tem a possibilidade de trazer um conteúdo e se tornar verdade para as pessoas, ele se tornou verdade para mim, então eu acho muito importante trazer também para a audiência esse assunto. E vamos lá. A psicologia e os relacionamentos, ou como as pessoas se relacionam com suas próprias emoções e esse desequilíbrio, o que pode causar e como a psicologia, e em consequência, como que o seu curso pode ajudar as pessoas a criarem esse balanço, esse equilíbrio entre o seu relacionamento com as próprias emoções. Bom, primeiro obrigada, pelo convite do podcast, vai ser um prazer responder tudo isso. Tem muito pano para as mangas, o assunto também chega a ser polêmico, mas a psicologia ela é bem direta e bem tranquila em relação a esse fato de relacionamento, o que você traz, o que você leva, o que tem incluso aí dentro dessa questão de se relacionar, das relações interpessoais. E já começando a responder a tua pergunta, eu trabalho com a psicologia cognitivo-comportamental, como a gente já comentou, no curso, e a gente trabalha muito com estímulos e respostas. E em relação a relacionamentos, eu costumo dizer que as pessoas que sabem se relacionar, elas veem os estímulos, elas filtram os estímulos que elas recebem das suas relações e elas sabem emitir uma resposta positiva. Como é que é uma resposta positiva, Café? Uma resposta que não traga traumas. O bom relacionamento é aquele que existe uma via de mão dupla onde os dois se completam. E quando eu digo os dois, eu não só estou falando de relacionamento amoroso. Eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Amizades que se completam, famílias que se relacionam bem, que se completam, incluindo nessa complementariedade toda as diferenças. O que é importante as pessoas entenderem para que elas tenham uma boa relação? Que todos nós temos diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas. Não só respeitadas, mas elas precisam também ser analisadas para que você verifique se esse relacionamento, se essa diferença neste relacionamento vai ser salutar. Para esse relacionamento crescer, aí eu já estou falando de relacionamento amoroso, Vamos enfatizar no relacionamento amoroso, porque o que eu vejo hoje em dia? Existe um índice muito grande de separações, Se você perceber, e a gente sabe nas pesquisas, que as pessoas se separam muito, casa-se bastante, mas também se separa muito, E quais são as justificativas? Eu recebo muito no consultório justificativas das mais simples que você imaginar, Das mais bobas, que nada é bobo, isso vai depender muito do contexto de quem está vivenciando essa relação, para as mais complexas. E por que as pessoas se separam, no caso do relacionamento amoroso? Porque elas não sabem lidar com a frustração de não entender o lado negativo do outro. Então eu sempre falo, no namoro, o namoro existe para quê? Para fazer o teste, Será que essa coisa vai dar certo? Será que não vai dar? Só que é um teste enganoso, porque quando você se encontra no namoro, você só se encontra para namorar. Você não convive. E é aí que está. As coisas vão aparecendo a partir do momento em que existe a convivência diária, Ninguém é 100% belo, ninguém é 100% feliz.
né? Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos o nosso lado negativo que aflora ao longo do dia, né? Então as pessoas precisam entender que não é o outro que está me trazendo algo ruim, sou eu que sou intolerante para lidar com o lado ruim do outro. Tem a questão também da expectativa que vai sendo gerada, sobre o outro. Sim. E aí vai pegar também num gancho que eu acho interessante a gente pegar, que é como eu me relaciono diante das minhas próprias expectativas, ou como eu escondo as minhas expectativas, deposito essas expectativas no outro, e isso vai gerando uma dependência emocional naquela outra pessoa, para poder suprir um problema, suprir uma falha, uma necessidade Sim. que eu tenha. Então, na verdade, às vezes nem é sobre mim ou o que eu estou buscando, mas uma expectativa sobre o outro, que acaba entrando na parte do relacionamento interpessoal e de um relacionamento que eu acho, como leigo, que pode ser uma coisa muito perigosa, que é como a pessoa se relaciona fantasiosamente, ou como a psicologia trata de um pensamento disfuncional, sobre essas expectativas. Isso pode acabar desenvolvendo um relacionamento doentio, ou quem sabe uma doença, um transtorno? Então, por que as pessoas adoecem emocionalmente? Justamente você acabou de falar, por causa disso. E é sobre você sim, não é sobre o outro, é sobre você. No final, Café, tudo é sobre nós, tudo é sobre a gente mesmo. Né? Você busca no outro aquilo que falta em você, você admira no outro aquilo que você gostaria de ter. Então, tudo, no final, no fim das contas, as coisas acabam sendo uma carência nossa. E por que acontece essa frustração que você relatou aí? Porque 90% dos nossos comportamentos e das nossas emoções, elas estão no inconsciente. Né? E como estão no inconsciente, é um conteúdo que você não tem consciência, já está dizendo. Está no inconsciente. E você vai se relacionar diante do quê? Das expectativas que você criou para você daquela relação. Por que eu me frustro num relacionamento quando eu não tenho retorno daquilo que eu quero? Porque eu criei grandes expectativas em relação a uma coisa que não vai me trazer aquele retorno. Pode até trazer, só que a nível inconsciente, nós somos seres humanos altamente inconformados. Bem assim. Nós somos sempre inconformados. Presta atenção como quando tudo na sua vida está maravilhoso, Café, a gente sempre vai buscar alguma coisa para reclamar. É natural, né? É natural do ser humano a reclamação, o inconformismo. Tá? Mas por que isso acontece? Porque nós estamos sempre ligados às coisas negativas, nós estamos sempre dando muito mais atenção às coisas negativas. E o que acontece num relacionamento? Por que as pessoas acabam virando uma rotina que você se desfaz daquilo e você já não tem mais admiração pelo outro? Porque as pessoas, elas não sabem vivenciar, ver no dia a dia o que de bom o outro te traz. Eu costumo dizer que se você conseguisse elogiar pelo menos 2 vezes por dia o seu parceiro, a sua parceira, a probabilidade desse casamento acabar seria quase que nula. O elogio é como se fosse uma pílulazinha de manutenção emocional da relação. Uma água na plantinha. Bem isso mesmo. Água na plantinha. Entendeu? Como que você vai viver 10, 15, 20, 30 anos com uma pessoa e aquilo começa a se tornar tão monótono, tão corriqueiro, aquela rotina inteira, que você esquece de olhar os verdadeiros valores que aquela pessoa tem. Isso também vale de pai para filho? Vale. Porque a gente, como relacionamento, Sim. família e tudo, isso também vale de pai para filho. Sim, você esquece de elogiar. São pequenos elogios, você esquece de falar. Porque o mesmo trabalho que dá criticar, dá elogiar. Então você esquece de elogiar um filho, você esquece de enfatizar uma comida bem feita que alguém fez para você, seja sua esposa, seja sua mãe, seja um parceiro. Você esquece, você vê aquilo meio que como uma obrigação que o outro tem de te fazer. E não é bem assim. Além do fato de que quando você elogia, você promove esse bem-estar, você também tem um negócio que é liberado na gente, a ocitocina. Sim. Quando você faz você se
o próprio organismo te dá uma recompensa pelo bem que você fez. Fisiologicamente. Você é recompensado por um hormônio que te dá a sensação de prazer e bem-estar. Né? Então, e o outro também que recebe isso. Né? Então, assim, você não vai elogiar, você não vai ser piegas e elogiar uma coisa que não é verdadeira. Você vai ser verdadeiro com o outro. Então, né? Você precisa... Te cortei aqui, mas olha só, quer dizer que a própria natureza já nos dá uma recompensa por fazer o bem. A própria natureza nos motiva a promover essa atmosfera. E aí entra a pergunta, e como a pessoa pode descobrir que alguma falha, por exemplo, se a ocitocina ela produz e automaticamente ela desbalanceia o cortisol, que é o do mal, como que a psicologia vai balancear os pensamentos funcionais dos disfuncionais? E aí que é importante a sua visão como autoridade no assunto. Sim, a gente ensina na psicologia cognitivo-comportamental um treino que a gente chama de treino de contingências. Né? Se você vê que você está tendo esse tipo de dificuldade, você vai criar regras. Você cria as suas regras e você vai criar as regras do seu relacionamento com aquela pessoa, com aquele relacionamento que está faltando isso aí. Então você cria um treino de contingências. O que eu tenho que ver? Eu tenho que conhecer com quem eu estou me relacionando. O que te dá prazer? O que eu sei que se eu fizer vai te trazer satisfação em estar ao meu lado? Você precisa criar esse tipo de treino, a gente chama de treino de contingências positivas. Eu vou criar ferramentas e eu vou te observar, e como eu já convivo com você, eu sei o que é que te deixa bem, o que vai fazer você se sentir bem na minha presença, e eu vou reforçar isso. Né? Eu vou começar a fazer um treino de contingências positivas, usando o que a gente chama de reforço positivo. Todas as vezes que você me fizer algo que eu gostar, eu vou reforçar isso como? Te elogiando, te agradecendo, te dando um abraço, te dando um beijo. Isso serve para filho, para marido, para namorado, para amizade. Eu vou fazer algo que te agrade, que diga assim, olha, muito obrigado. E, gente, tem mais. Não precisa, às vezes, falar. O ato de você fazer algo pelo outro diz muito mais do que um obrigado, diz muito mais do que palavras. Né? Eu costumo dizer, Café, para casais que estão separando, que a mulher às vezes chega comigo, e eu atendo muito na clínica isso, doutora, é que assim, eu fui muito ausente mesmo, foi por isso que ele procurou alguém. Ou ele diz, eu também fui ausente, foi por isso que ela procurou alguém. Eu tenho dó de quem procura outra pessoa fora do relacionamento. Sabe por quê? Porque você vai procurar alguém, não porque quem está com você acabou o encanto, mas porque você construiu um desencanto dentro de você no relacionamento. Quando alguém se dispõe a trair, que a palavra certa é essa, quando você procura uma outra pessoa fora do seu relacionamento, você está traindo, essa pessoa está doente. Ela está doente. Por quê? Porque mesmo que você saia deste relacionamento e vá crie uma outra família ou uma outra relação com aquela pessoa, vai chegar num momento também que você vai se sentir a mesma sensação que você teve ali naquele casamento que você abandonou, você vai ter no novo. Pode ter o medo que o papel se inverta depois, que você seja abandonado, que você seja trocado. Também, mas que a rotina vai chegar lá, o seu comportamento vai ser o mesmo, aquela pessoa também tem defeitos, tá? Porque geralmente na traição você só vê o lado bom do outro, né? Fulana maravilhosa, não acredite, ela também tem defeitos, ele também tem defeitos, e na hora em que você estiver se relacionando, eles vão aparecer. E você vai dizer o quê? Eu já escutei isso, tá? Eu não salvei o meu casamento, doutora. E eu poderia ter salvado, e aqui está acontecendo a mesma coisa de novo. No segundo, no terceiro. Então, o problema não está no outro, o problema está em você. Da forma como você se relaciona e da forma como você enxerga essa relação. Então, vamos lá. Quer dizer que dentro do que você se propõe a abordar dentro do curso, novamente, existe uma pílulazinha anti-traição, então. Você vai dar as dicas para que isso não aconteça, claro, para que a pessoa ou não traia e nem seja traído. Porque para que fortaleça a relação. Dentro do curso, novamente, no módulo de relacionamento,
uma das coisas que eu enfatizo muito é o fortalecimento dessa relação, né? Como é esse fortalecimento? Eu não vou falar tudo aqui porque eu preciso que vocês adquiram um curso, né? Mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês. O fortalecimento dessa relação é eu me comportar dentro do meu relacionamento de tal forma que o outro olhe para mim e diga assim, eu acertei. E cada vez que passe anos e anos e anos desse meu relacionamento, a pessoa confirme, eu continuo acertando, eu te namoraria de novo. Já é um super elogio, sim, né? E já fica a dica para, se tem um elogio para poder manter a relação, é que, se fosse hoje, eu namoraria você de novo. Viu? Você precisa perguntar isso. Eu sempre digo assim, ó, quando eu vejo alguém em crise, né, no relacionamento, eu digo para a pessoa assim, olha para ela, olha para ele e lembra da pessoa que te conquistou lá atrás. Cadê essa pessoa? Às vezes até você se perde. Quem foi você quando conquistou o seu marido, a sua esposa lá atrás? Quem era você? Por que você não volta a ser aquela pessoa? A gente sabe que nós mudamos, eu até falo no meu curso, né? De 7 em 7 anos nós mudamos, a nossa personalidade, ela se molda, nós mudamos conforme o ambiente em que vivemos. Uma coisa muito séria, Café, que as pessoas precisam entender. Vejam muito aonde vocês estão pisando, com quem vocês estão se relacionando, qual é a forma em que você se mostra nos relacionamentos. Isso diz muito de você e do que você espera para a sua vida, né? Então, muitas vezes existem mulheres, por exemplo, e eu digo mulheres porque eu convivo com muitas mulheres, mas isso acontece também na relação masculina, que convivem, as mulheres casadas convivem, a mulher casada convive muito com turma de meninas solteiras. Não é o mundo dela. Então, vai trazer para ela curiosidades que não é no mundo das casadas. Isso eu não estou querendo dizer, por favor, que você não possa ter amigas que não sejam casadas. Mas existe uma vida diferenciada da responsabilidade de uma mulher que tem uma família para cuidar e de uma moça, como eu já fui, de 27 anos, que só trabalhava, né, só estudava e não tinha filhos para criar, não tinha responsabilidade com casa. É uma grande diferença. E isso você tem que estar muito atenta, porque se você for fazer as comparações ou querer se ter o mesmo ritmo, aí vai haver conflito. Isso às vezes acontece até entre casais com e sem filhos. Sim. Né? A atmosfera que um respira é um pouco diferente, até mesmo por conta de atribuições, responsabilidades, horário e todas essas coisas. Eu entendi que tudo envolve relacionamento e emoção. Sim. E quando existe esse desequilíbrio, aí sim é onde a psicologia pode atuar com essa pílulazinha regando as coisas todos os dias, ou fazendo com que a pessoa assimile comportamentos que vão fazer com que ela consiga evoluir. E agora, onde exatamente você acredita que o relacionamento da pessoa, não com outra pessoa, mas o relacionamento da pessoa com o ambiente ou com uma linha de tempo pode se tornar algo disfuncional, e como você acredita que as pessoas podem buscar, por exemplo, dentro do seu curso, esse alimento ou essa pílula, essa aguinha na plantinha, para que esse relacionamento com o tempo, com as suas memórias do passado ou com expectativas que ela crie, não se torne algo em que, ao invés de simplesmente ela ter ali o seu conteúdo na palma da mão, onde ela quiser, ela se tornar um paciente de consultório. Tá. Quando isso acontece, existe uma disfuncionalidade, né? A emoção não é congruente com a ação. Quando existe uma disfuncionalidade, realmente a pessoa está adoecida, né? Não que o curso seja para quem está doente, né, emocionalmente, mas onde é que o meu curso vai se encaixar aí? Dentro do curso, você vai ter todos os módulos necessários para que você trabalhe essas emoções. Por exemplo, o módulo da autoestima. Café, quem tem uma boa autoestima se relaciona bem com qualquer pessoa. Dificilmente vai ter problemas de relacionamento. Quem tem uma autoestima performada, quem tem uma autoestima bem construída, solidificada, dificilmente vai ter problema de relacionamento. Por quê?
Porque você busca no relacionamento muito daquilo que falta em você. Pessoas com uma boa autoestima, e no módulo de autoestima eu explico muito bem isso e reforço como você deve elevar essa autoestima para quem está com autoestima baixa e como você deve manter a autoestima para quem já tem uma autoestima elevada. Eu mostro muito no curso quais são os comportamentos que você tem que ter para que isso te dê segurança nas suas relações, tá? E um outro módulo bem interessante que a gente tem no curso de autoconhecimento, eu falo muito, eu ensino muito quais são as características das pessoas, o que é que elas têm que fazer para se autoconhecer, aonde elas têm que lapidar, onde elas têm que se moldar. Eu falo muito, você que grava, você vê, eu falo muito da questão da criança interior, que nós carregamos a vida inteira, mas existem adultos que são crianças da vida inteira, que se comportam como crianças, que têm comportamentos infantis no relacionamento. Aí, essa disfuncionalidade tem que ser trabalhada, né? E aí no curso a gente mostra isso. No curso de autoconhecimento, no módulo de autoestima e no módulo de relacionamento. Olha que legal. E você falando aqui, eu vou ligando os pontinhos. Fique à vontade. Porque tudo se conecta. Quem começa a se conhecer melhor, Sim. começa a se olhar no espelho de uma forma diferente, a sua autoestima fica diferente e a forma com que eu me posiciono, sabendo quem eu sou e como eu me vejo, Sim. determina como eu me relaciono. Como eu me relaciono. E aí, essa questão do relacionamento, ela vai valer para o ambiente profissional, pessoal, familiar, corporativo, para todos os tipos de relacionamento, para as suas habilidades sociais, né? Nós temos que ser habilidosos socialmente, e a tua casa é uma sociedade, o teu casamento é uma sociedade. As pessoas falam de sociedade, acham que é tudo lá fora. A culpa, quando a gente vai culpar alguma coisa, né? A culpa é da sociedade. E a tua parte na sociedade? A forma como você se relaciona, inclusive na sua casa, faz parte da sociedade. Que acaba não sendo uma palavra tão genérica, né? A culpa é da sociedade, ou uma vítima da sociedade. Peraí. E você, quem é na sociedade? O meu casamento é uma sociedade. A amizade é uma sociedade. A amizade é uma aliança. Isso. O vínculo profissional é uma aliança. Então, são sociedades que vão se compondo. Então, faz total sentido isso. Como eu me relaciono dentro que você falou, das habilidades sociais e como isso vai determinar o meu comportamento, o meu sucesso ou o seu fracasso diante das situações, coisas ou pessoas, né? Tem aquelas pessoas que você diz assim, ó, nunca dá certo com fulano, nunca dá certo para fazer alguma coisa. Fulano sempre, né? São pessoas que não sabem se relacionar. Existem pessoas que elas não conseguem ter um tipo de bom relacionamento. E aí volto para a história da criança que a gente carrega. Todo mundo tem birra. Só que as crianças que fazem o que elas querem. Adulto faz o que tem que ser feito, né? Tanto no trabalho como no relacionamento. Então, assim, você não faz as coisas porque você quer, você faz porque tem que ser feito. E você é um adulto. Mesmo que essa criança interior grite dentro de você, deixa ela gritar. Porque isso é maturidade. Quando a gente faz alguma coisa que a gente está chateado, até no relacionamento, quando o outro te pede algo, para que você até mude um pouco, você está tentando e você está chateado, com raiva, deixa a criança interior gritar. Quando você é emocionalmente seguro, maduro, você não põe para fora. Eu até digo que as pessoas precisam aprender a respirar. Então, assim, a impulsividade diante de alguma resposta, diante de algum fato, de alguma situação que não te agrada, a resposta impulsiva, a história de quem diz assim, comigo é 8 ou é 80, não é bom. Não é bom. Você precisa saber mediar as coisas. Não é bom quem é 8, nem é bom quem é 80. Os dois perdem. Os dois lados perdem. Você precisa aprender a respirar e mediar as coisas, tá? Parar, pensar, seja maduro para se relacionar. E a maturidade na relação, ela não precisa ser 880, ela não precisa ter a resposta imediata. Ela precisa ter a resposta correta no tempo certo para que você tenha uma consequência positiva diante daquela situação. Sem denegrir ninguém, sem machucar ninguém, para que os dois lados saiam muito bem resolvidos e ninguém esteja ferido.
Esse é o relacionamento saudável, emocionalmente maduro. Espetacular. Isso já entra agora na parte do emocionalmente maduro e do cuidado que o adulto tem, que é o autoconhecimento, onde ligando os pontinhos aqui, a gente começa a entender então a coerência do curso, que você começa falando do autoconhecimento, da autoestima, até quando a pessoa entra na parte dos relacionamentos e como ela vai aplicar essas habilidades sociais. Perfeito. Agora, tem uma habilidade ou uma falta de habilidade que eu quero te perguntar, que eu gostaria muito de compartilhar, de que você compartilhasse esse conhecimento, que é o relacionamento da pessoa com o dinheiro. Mas isso aí a gente já vai conversar, a gente vai conversar já sobre isso. Tem um módulo só sobre psicologia do dinheiro. O dinheiro é emoção, Café. A gente vai conversar sobre isso. Mas o dinheiro é pura emoção, pessoal. O dinheiro é pura emoção. E depois do módulo de relacionamento, quando eu te ensino a realmente se relacionar, a solidificar, aprender a molhar a plantinha, deixar a coisa bem sólida, aí a gente vai para o módulo da psicologia do dinheiro, porque é uma das causas maiores de separação. A grande causa das grandes separações entre os casais é financeira. Não dá. Depois que você se relaciona bem, você precisa aprender a lidar com o dinheiro para que você não venha a passar por isso. O relacionamento com o dinheiro vai determinar também como vão ser os outros relacionamentos. Então, vamos continuar essa história então depois sobre a psicologia do dinheiro. Vamos sim.